quam patere tu, accepit panem in sanctas ac venerabiles manus suas. Meus amados, hoje nós vamos abrir nossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 22, versículo 1. Lucas 22, 1. Oremos ao Senhor. Pai amado, Rei Todo-Poderoso, nós buscamos a Sua face, nós reconhecemos o quanto precisamos de Ti, o quanto, Senhor, é imprescindível para nossas vidas. Direciona-nos, Espírito Santo, e usa os meus lábios para ser mais uma vez seu porta-voz, Senhor. E é com muito temor, com muito tremor que eu me deixo, Senhor, usar para que o Senhor seja glorificado em meio a esse estudo, em nome de Jesus Cristo. E todos dizem amém e amém. Bênção. Lucas 22, 1. Vamos ver o que a palavra de Deus diz. Estava se aproximando a festa dos pães sem fermento, chamado Páscoa. E os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio para matar Jesus. Mas tinham medo do povo. Bom, já estamos chegando já ao cumprimento da missão do Mestre, a Páscoa, pois Jesus era o Cordeiro Pascual. Jesus é aquele, como Cordeiro, se ofereceu para se colocar ao nosso lugar, a fim de nos dar vida eterna. Que lindo sacrifício! Se as pessoas, se as religiões entendessem o que verdadeiramente é a Páscoa, certamente seríamos tão gratos e o procuraríamos e buscaríamos o Senhor através da sua palavra. Mas vamos lá. Assim diz o Senhor dos Exércitos para a sua noiva. A sua noiva está aqui. A sua igreja está a me ouvir? Pois o Senhor diz nessa noite, em verdade eu vos digo. Estejam atentos pela motivação dos chefes dos sacerdotes nos últimos dias. Estejam atentos com os religiosos, as atitudes e comportamentos daqueles que dizem proferir a mesma fé. Estejam atentos, diz o Senhor, para que vós não sejam enganados. Porque se até com o Filho de Deus, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei planejaram matar Jesus, quanto mais as duas testemunhas. Quanto mais a noiva de Cristo, quanto mais vocês e eu. Os chefes dos sacerdotes irão sempre armar uma maneira ou estabelecer um plano para poder pegar, maltratar e prender homens de Deus. Inclusive, o objetivo do anticristo é paralisar o denunciador, aquele que denuncia. Paralisar as duas testemunhas que irão denunciar. Paralisar os profetas desse ministério, que irão também denunciar.
paralisar a noiva do Senhor, que não irá se vender. O objetivo de Satanás é não dar esperança para a igreja. E o objetivo do anticristo é calar a profetisa, aquela que anuncia: aí vem o esposo. Lembra da parábola das 10 virgens, do livro de Mateus, capítulo 25? Quando as 10 virgens se colocam a procurar o esposo, e diz que quando elas adormeciam, pois se levantou uma profetisa a gritar aquilo que ela estava vendo, ou seja, Jesus voltando. Satanás fará de tudo para calar aquela que grita, aquela que avisa uma geração, aquela profetisa que vê as coisas vindouras, e fará de tudo para acordar a igreja adormecida. Satanás se levantará com todas as suas forças para calar a profetisa. O objetivo de Satanás é não dar esperança para a igreja. É apresentar que nos últimos dias tudo se tornará caos. É apresentar que está muito longe a volta de Cristo. Fazer com que muitos desistem da própria esperança, que muitos desistem de clamar, que muitos desistem de buscar e que muitos desistem de orar. O foco do anticristo é distrair a noiva de Cristo. Para isso, os chefes da lei dessa era irão fazer de tudo para que o nosso amor por Deus, pela palavra, se esfrie. Quando homens e mulheres de Deus estiverem fracos na fé, então eles irão arranjar planos para poder nos matar. Assim diz o Senhor. Vamos ver o que fala no versículo 3. Jesus diz: então Satanás entrou em Judas. Aliás, não é Jesus que diz, é o escritor. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos 12. Judas dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo e tratou com eles como lhes podia entregar Jesus. Esse Judas Iscariotes. Foi necessário ele estar. Querem saber algo? Judas Iscariotes, ele sabia muito bem aonde Jesus andava. Era um homem calculista. Ele podia passar relatos verídicos. Ele podia passar relatos para os chefes dos sacerdotes daquilo que ele via, daquilo que ele ouvia entre os discípulos, aquilo que Yeshua e os discípulos se alimentavam, os locais de descanso, as visitas, as peregrinações, a missão, a forma de ensino e até mesmo as limitações. Judas Iscariotes repassava para os mestres da lei informações. Ele repassava as limitações, como por exemplo a liberdade
de quem pode se aproximar. A fragilidade por parte dos apóstolos que faziam cercos quando vinha grande multidão. Qual dos apóstolos era o mais desligado? Que não estava atento quando a multidão o cercava? Todas essas informações, Judas passava e guardava. Certamente, Judas não usaria o fato da mulher com fluxo de sangue, cujo pela sua fé rompeu a multidão e a segurança da guarda pessoal de Jesus. Não. Judas não usaria esse argumento. Judas usaria a fragilidade da guarda pessoal de Yeshua. Judas tinha tudo anotado. Afinal, independentemente da sua ambição, da sua inveja, Judas era organizado. Assim diz o Senhor. E por ele ser organizado, Judas assumiu a responsabilidade de cuidar da bolsa, da parte financeira do ministério de Yeshua. Judas, sim, pode ser um bom administrador, um bom organizador. Judas pode dar informação cujo somente os apóstolos têm essas informações. Afinal, Judas era um apóstolo. No versículo 4 diz: Judas dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo e tratou com eles como lhes podia entregar Jesus. A proposta muitos os alegrou e lhes prometeram dinheiro. Ele consentiu e ficou esperando uma oportunidade para lhes entregar Jesus quando a multidão não estivesse presente. Finalmente, chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o Cordeiro Pascual. Jesus enviou Pedro e João, dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. Aonde quer que a preparemos? Perguntaram eles. E Jesus respondeu: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa: o mestre pergunta, aonde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhe mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhe tinha dito. Então, prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. E disse-lhes: desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isto e partilhem um com os outros, pois eu digo que não beberei outra vez o fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando pão, deu graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. A famosa ceia, a última ceia, conhecida, registrada
em quadros famosos, usada em muitas religiões, tanto na Igreja Católica, a ceia usando pelos evangélicos, usando nas ramificações cristãs. Pois bem, o que o Senhor tem a nos dizer sobre a ceia que nós celebramos? Não seria um mandato por parte do Senhor? Fazei isso em memória de mim, diz o Senhor. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos nessa noite. Há muitas igrejas que fazem a ceia de forma indigna e dizem: fazemos isso em memória de Deus, em memória de Yeshua. Eles preparam o pão, diz o Senhor, o repartem entre eles, preparam o suco, preparam o vinho e se dão em bebedice e dizem: é em memória de Yeshua que fazemos aquilo. Afinal, é o cálice da aliança eterna. Temos um pacto e uma eterna aliança com o Filho de Deus. Estamos repartindo pão, a simbologia do pão vivo que desceu do céu. Muitos falam assim. Muitos afirmam isso. Muitos pregam isso. Comungam entre eles, pegam um cálice, pegam o pão e assim, como religiosos, metodicamente, pois celebram a ceia do Senhor. Mas assim diz o Senhor. Muitos desses, antes que ele venha preparar a ceia, antes da ceia estar sendo colocada sobre o altar, no cômodo onde ninguém vê, aonde as cortinas estão fechadas de cima até baixo, existem fungos e bactérias, moscas que sobrevoam sobre os pães repartidos na ceia. Relacionando ao vinho, os ratos passam pelas taças e deixam suas urinas. E então, depois que as moscas deixam suas ovas, e depois que os ratos urinam sobre as taças de vinho, vem um homem coçando o cabelo e tirando as pragas do seu couro cabeludo. Após limpar as suas unhas, este homem pega o pão e começa a reparti-lo. Ele abana, tira as moscas, observa se há muitas larvas, começa a tirá-las com suas unhas e as jogam por detrás da mesa. Esse mesmo homem pega a taça e a passa no nariz e cheira. Pois esse cálice é o cálice do veneno, o cálice da imundície e o cálice da urina. E esse homem disse: darei de beber para todos aqueles que estão na sala. Afinal, todo homem, toda mulher que bebe desse cálice terão um pacto comigo. Então esse homem, ele induz aqueles que servem a ceia a distribuir esse cálice e esse pão. No altar, aquele que fala a respeito da ceia não lavou as suas mãos. E além disso, nunca lavou os pés de um estrangeiro, diz o Senhor. E pelo fato dele estar com mãos sujas e pelo fato do impuro vir de dentro da congregação,
Então, para ele, não há diferença. Eles bebem do cálice e comem do pão e dizem: estamos tendo comunhão em Cristo Jesus. Quantas igrejas no pecado celebram uma ceia e dizem que fazem isso em memória do Senhor? Quantos adúlteros, quantos homens de duro serviço, orgulhosos, arrogantes, estão servindo a taça da prostituição. E todos que se embebedem com eles, diz o Senhor, cometem também a prostituição. Mas para esses, haverá um dia que o Senhor irá cobrar. Haverá um dia que o Senhor irá fazê-los lembrar. E a pergunta será essa: por acaso, vocês fizeram isso em memória de mim? E esses irão responder: sim, Senhor. Colocamos vinho na taça, repartimos o pão e apresentamos uma linda mesa e todos cearam conosco. Pois assim diz o Senhor: nesse dia eu direi: eu não tenho parte com vocês. Nunca fizeram memória de mim, porque o meu vinho, ele é puro. O fruto da vide é puro. O meu pão é puro também. E o meu pão foi amassado por mulheres que, antes de pegar a farinha, verificam se haveria algum tipo de mistura na farinha. Pois as mulheres, a minha noiva, sempre verificam se há algum fermento na farinha. As mulheres, elas lavam suas mãos com água fervendo e apresentam o pão. Com ovos de codornas, elas as misturam e amassam o pão e colocam a massa cilindrada sobre a pedra quente. E quando o pão já está assado ao sol do meio-dia, elas o distribuem para todos os homens do acampamento e para todas as mulheres do acampamento. Nenhum homem, nem mulher ficam sem comer pão e sem beber do fruto da vide. Mas vocês, malfeitores e hipócritas, dirá o Senhor, vocês pegam as melhores taças, preparam as melhores mesas, colocam flores e fruto da vide e dizem: esta é a ceia do Senhor. E não têm a decência sequer de reclinar a mesa. A impureza tem tomado conta das igrejas. Por isso que os filhos de Eli não morreram. E estão vivos até os dias de hoje e continuarão vivos até mais um tempo. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 20 diz: da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vocês. Mas eis que a mão daquele que vai me trair
está com a minha sobre a mesa. O Filho do Homem vai, como foi determinado, mas ai daquele que o trair. Eles começaram a perguntar uns aos outros qual dele iria fazer aquilo. Surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado o maior. E Jesus lhe disse: os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Pois quem é o maior? O que está à mesa ou o que serve? Não é o que está na mesa? Mas eu estou entre vocês como quem serve. Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. E eu designo a você um reino, assim como meu Pai o designou a mim, para que vocês possam comer e beber à minha mesa no reino e sentar-se em tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Pois em verdade eu vos digo, assim diz o Senhor, as 12 tribos de Israel serão julgadas. As 12 tribos de Israel que estão espalhadas na terra serão agrupadas, serão avaliadas e dentre delas sairão um número exato, precisos de escolhidos. Se tem 100 mil homens da tribo de Benjamim, apenas 12 mil serão escolhidos. Se tem 400 mil homens da tribo de Judá, apenas 12 mil homens serão escolhidos. E assim sucessivamente, até chegar a 144 mil judeus que terão a revelação de Yeshua. Pois os apóstolos que já não mais estão entre nós, os anciões que já não mais estão entre nós, irão julgar as tribos de Israel, amada igreja. Irão julgar Jerusalém, irão julgar Israel, a noiva de Cristo que foi chamado antes do grande dia do Senhor, também fará parte desse julgamento. Pois as tribos de Israel se espalharam por todo o mundo, meus amados. Mas as tribos de Israel se perderam na luxúria, se perderam na sua arrogância e na sua independência. Pois em verdade eu vos digo, nos últimos dias serão levados eleitos para julgar a casa de Israel. O maior e aquele que serve. Desculpa. Pois aquele que serve entende sobre os princípios pelo qual o Pai desenhou seu próprio Filho para vir na terra. Jesus veio para nós servir. Ele veio para nos servir. Não aprenderam com o nosso Senhor Jesus? Vocês todos que ouvem a palavra de Deus?
Vocês que cantam louvores ao Senhor, não aprenderam ainda com o próprio Senhor como que é servir? Ou precisará novamente recitar as bem-aventuranças? Pois em verdade, a igreja evangélica não tem conhecimento do verdadeiro significado do Sermão da Montanha. Não tem conhecimento sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. Não tem conhecimento sobre o que é dar de beber para uma samaritana. Não tem conhecimento do que é tirar água do poço de Jacó. Amada igreja, vocês estão sendo ensinados a tirar água do poço de Jacó. Então, você não tem direito de reclamar quando seus baldes saem de dentro dos poços cheios de água pura, limpa e potável. Não podem reclamar e dizer que não há água no poço de Jacó. Tu não tens direito de dizer isso. Ao contrário, todos os dias, trabalhadores devem imitar Raquel. Trabalhadores estão imitando Jacó a tirar água do seu poço. Mas, se vocês não aprendem com os trabalhadores de Jacó e de Raquel, como irão beber água? Afinal, no deserto, não há água, a não ser que homens sejam instruídos a cavar poços. Mas para cavar poços é necessário ter as ferramentas necessárias, diz o Senhor. Porque sem ferramenta, como irão encontrar água? Irmãos, temos dado água para vocês todas as terças-feiras e todos os sábados, inclusive outros dias também da semana. Em todos esses dias, água disponível nesse poço. Mas nem todos querem ter o trabalho de puxar o balde de dentro do poço. Sabem por quê? Porque o balde, até encontrar o fundo do poço aonde tem água, demora a chegar. Então é necessário deixá-lo cair. Quando você encontra um poço com água, joga o teu balde nele e deixe que esse balde se enche, diz o Senhor. Mas para trazer água para cima, é necessário puxar o balde. E para a corda que puxa o balde, é necessário braços fortes para puxá-la. Porque um balde cheio de água torna-se mais pesado para um trabalhador. Então esse pega um filtro de barro e o leva até a casa. E todos com sua caneca beba dessa água pura e fresca. Afinal, é água potável. Consegue entender o Senhor falando por parábolas? Consegue entender que é necessário se esforçar para aprender o significado de tirar água do poço de Jacó? De ter o Espírito Santo? De viver o Espírito Santo?
de permitir com que o Espírito Santo entre dentro de si para que você possa beber água do Espírito? Pois é necessário Jacó e Raquel se esforçarem, porque muitos dependeram de Jacó e de Raquel. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Não se acostumem de beber dessa água. Consegues ver a profundidade daquilo que o Senhor está a falar nessa noite? Que privilégio nós temos de termos o que nós temos na UCI, nessa igreja online. E não para, e não para, e não para. E muitos lançam seus baldes e recolhem água, e tem água para todos se saciar. Mas há muitos preguiçosos que esperam que muitos jogam seus baldes e usam das suas próprias forças para alimentar outros. Eu te digo, até quando terás tu preguiça? É maravilhoso nem ouvir essas pregações. Eu tenho prazer de fazê-lo. Mas por que tu não jogaria teu balde sobre esse poço e depois não usarias do teu esforço para justamente fazer a sua parte nos seus devocionais? É necessário trabalhadores. É necessário que se levantem. Raquel. Lembra que Raquel alimentava os animais? Mostrou suas virtudes, suas qualidades, servindo, alimentando o estrangeiro, dando de beber aos animais, aos camelos. É isso que Deus quer de ti. Que te alimentas a ti mesmo e que também dês de beber para os teus filhos, para que chames os seus filhos a sentar, a ouvir essa palavra em frente a um televisor. Que chame a tua família, a tua casa a orar em conjunto para buscar a face do Senhor e estarem em concordância, para que seus filhos, sua esposa, o seu esposo, veja uma autoridade que conhece o Senhor, uma pessoa que tem fome e sede de Deus. Como que seus familiares vão se converter se você mesmo tem preguiça de jogar o balde dentro do poço, porque sempre espera outro a fazê-lo por ti? É hora de acordar, pois essa palavra veio até você. Faça a tua parte, Raquel. Amém? Senhor, lhe agradecemos por sua palavra. Lhe agradecemos também, Senhor, por apontar e denunciar a hipocrisia dos religiosos que ceiam de maneira irrespeitosa, porque os bastidores revelam a imundície de práticas que realmente não condiz com sua palavra, mas depois querem cear, querem servir a ceia, e é o dia santo, o dia sagrado. Colocam roupas bem planchadas, roupas lavadas externas e suas batas, mas por dentro são como sepulcros caiados. Homens e mulheres mortos pela religião, pelos usos e costumes. E ainda continuam
a celebrar suas ceias. Se quer o Senhor, ouve ou inclina seus ouvidos nesses cultos solenes, cujo para o Senhor não passa de cultos pagãos. Obrigado, Rei, por avisar mais uma vez essa geração. Bênção do Senhor. E você? Irá lançar o seu balde nesse ministério, sendo que tu sabe que Deus está? Ou irás misturar as fontes de água doce e água salgada? Até quando irás beber de duas fontes? Até quando? Não estás ainda entendendo que Deus te quer nesse ministério? Que Deus quer que você se firme nesse ministério online? Tu e tua casa? Porque meu esposo está, ele não vai se agradar, isso vai criar problema. O que escolhes tu? Agradar o teu esposo, a tua esposa, os teus filhos ou aquele que está acima de todos eles? Quem amas tu mais? O Senhor, teu filho, teu esposo ou o próprio Deus? Pois Jesus diz que não me ama mais do que pai, filho, esposo, esposa, o que for, não é digno de mim. Você quer não ser digna ou não ser digno do Senhor e ouvir tais palavras no dia do grande juízo? Então, escolha. E eu escolhi o Senhor e eu não me envergonhei. Faze tu mesmo. Entra nesse ministério. O Senhor te aguarda. Vocês estão vendo o endereço desse site? Então, entra no site crisduran.com.br crisduran.com.br. Verás online, a janela online, você vai apertar e embaixo há um cadastro, preencheu. Entendeu? Você prefere o QR Code? Vamos colocar o QR Code. Aproxima seu celular e diretamente irás acessar o cadastro para vocês se juntarem a nós. Passará pelo Step 1, pelos primeiros passos. Vocês irão conhecer a visão do ministério, o pastor Lucas, o homem sábio, o homem cheio do Espírito Santo que irá lhe instruir e estarás conosco, nos acompanharás às terças, sábado e lhe encaminharemos. Se tão somente o teu compromisso é de honrar Jesus Cristo e o buscar e o amar de todo o seu coração. Seja bem-vindo na Online World Church e eu lhes mando um grande abraço, bom final de semana e eu lhes digo até terça-feira que vem.